Toca Livros e Editora Rocco apresentam Perto do Coração Selvagem, de Clarice Lispector. Narrado por Priscila Scholz. O pai. A máquina do papai batia tac-tac, tac-tac-tac. O relógio acordou em tim-dlem, sem poeira. O silêncio arrastou-se. Zzz. O guarda-roupa dizia o quê? Roupa, roupa, roupa. Não. Entre o relógio, a máquina e o silêncio havia uma orelha à escuta, grande, cor-de-rosa e morta. Os três sons estavam ligados pela luz do dia e pelo ranger das folhinhas da árvore que se esfregavam umas nas outras radiantes. Encostando a testa na vidraça brilhante e fria, olhava para o quintal do vizinho, para o grande mundo das galinhas que não sabiam que iam morrer. E podia sentir como se estivesse bem próxima de seu nariz a terra quente, socada, tão cheirosa e seca, onde bem sabia, uma ou outra minhoca se espreguiçava antes de ser comida pela galinha que as pessoas iam comer. Houve um momento grande, parado, sem nada dentro. Dilatou os olhos, esperou. Nada veio. Branco. Mas de repente, num estremecimento, deram corda no dia e tudo recomeçou a funcionar. A máquina trotando, o cigarro do pai fumegando, o silêncio, as folhinhas, os frangos pelados, a claridade, as coisas revivendo cheias de pressa como uma chaleira a ferver. Só faltava o tim-dlem do relógio que enfeitava tanto. Fechou os olhos. Fingiu escutá-lo e ao som da música inexistente e ritmada ergueu-se na ponta dos pés. Deu 3 passos de dança bem leves, alados. Então, subitamente, olhou com desgosto para tudo como se tivesse comido demais daquela mistura. Oi, oi, oi. Gemeu baixinho, cansado e depois pensou. O que vai acontecer agora? E sempre no pingo de tempo que vinha, nada acontecia se ela continuava a esperar o que ia acontecer. Compreende? Afastou o pensamento difícil, distraindo-se com o movimento do pé descalço no assoalho de madeira poeirenta. Esfregou o pé, espiando de través para o pai, aguardando seu olhar impaciente e nervoso. Nada veio, porém. Nada. Difícil aspirar as pessoas como o aspirador de pó. Papai, inventei uma poesia. Como é o nome? Eu e o Sol. Sem esperar muito, recitou. As galinhas que estão no quintal já comeram 2 minhocas, mas eu não vi. Sim? Que é que você e o Sol têm a ver com a poesia? Ela olhou um segundo. Ele não compreendera. O Sol está em cima das minhocas, papai. E eu fiz a poesia e não vi as minhocas. Pausa. Posso inventar outra agora mesmo. Ó Sol, vem brincar comigo. Outra maior. Vi uma nuvem pequena. Coitada da minhoca. Acho que ela não viu. Lindas, pequena, lindas. Como é que se faz uma poesia tão bonita? Não é difícil. É só ir dizendo. Já vestira a boneca, já a despira. Imaginara indo a uma festa onde brilhava entre todas as outras filhas. Um carro azul atravessava o corpo de Arlete, matava. Depois vinha a fada e a filha vivia de novo. A filha, a fada, o carro azul não eram senão Joana. Do contrário, seria pau a brincadeira. Sempre arranjava um jeito de se colocar no papel principal exatamente quando os acontecimentos iluminavam uma ou outra figura. Trabalhava séria, calada, os braços ao longo do corpo. Não precisava aproximar-se de Arlete para brincar com ela. De longe mesmo possuía as coisas. Divertiu-se com os papelões. Olhava-os um instante e cada papelão era um aluno. Joana era professora. Um deles bom e outro mau. Sim, e daí? E agora?
E sempre nada vinha se ela... Pronto. Inventou um homenzinho do tamanho do fura-bolos, de calça comprida e laço de gravata. Ela usava-o no bolso da farda de colégio. O homenzinho era uma pérola de bom, uma pérola de gravata. Tinha voz grossa e dizia de dentro do bolso: Majestade Joana, podeis me escutardes 1 minuto? Só 1 minuto podereis interromperdes vossa sem preocupação? E declarava depois: Sou vosso servo, princesa. É só mandar que eu faço. Papai, que é que eu faço? Vai estudar? Já estudei. Vá brincar. Já brinquei. Então não há mole. Deu um corrupio e parou, espiando sem curiosidade as paredes e o teto que rodavam e se desmanchavam. Andou nas pontas dos pés só pisando as tábuas escuras. Fechou os olhos e caminhou, as mãos estendidas, até encontrar um móvel. Entre ela e os objetos havia alguma coisa, mas quando agarrava essa coisa na mão, como a uma mosca, e depois espiava, mesmo tomando cuidado para que nada escapasse, só encontrava a própria mão, rósea e desapontada. Sim, eu sei. O ar, o ar. Mas não adiantava, não explicava. Esse era um de seus segredos. Nunca se permitiria contar, mesmo a papai, que não conseguia pegar a coisa. Tudo o que mais valia exatamente ela não podia contar. Só falava tolices com as pessoas. Quando dizia a Ruth, por exemplo, alguns segredos, ficava depois com raiva de Ruth. O melhor era mesmo calar. Outra coisa. Se tinha alguma dor e se enquanto doía ela olhava os ponteiros do relógio, via então que os minutos contados no relógio iam passando e a dor continuava doendo. Ou se não, mesmo quando não lhe doía nada, se ficava defronte do relógio espiando, o que ela não estava sentindo também era maior que os minutos contados no relógio. Agora, quando acontecia uma alegria ou uma raiva, corria para o relógio e observava os segundos em vão. Foi à janela, riscou uma cruz no parapeito e cuspiu fora em linha reta. Se cuspisse mais uma vez, agora só poderia à noite, o desastre não aconteceria e Deus seria tão amigo dela, mas tão amigo que... Que o quê? Papai, que é que eu faço? Eu já lhe disse, vá brincar e me deixe. Mas eu já brinquei, juro. Papai riu. Mas brincar não termina. Termina sim. Invente outro brinquedo. Não quero brincar nem estudar. Quer fazer o quê, então? Joana meditou. Nada do que sei. Quer voar? Pergunta papai distraído. Não, responde Joana. Pausa. Que é que eu faço? Papai troveja dessa vez. Bata com a cabeça na parede. Ela se afasta fazendo uma trancinha nos cabelos escorridos. Nunca, 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 sim, sim, canta baixinho. Aprendeu a trançar um dia desses. Vai para a mesinha dos livros. Brinca com eles olhando-os à distância. Dona de casa, marido, filhos. Verde é homem, branco é mulher. Encarnado pode ser filho ou filha. Nunca é homem ou mulher. Por que nunca não é filho nem filha? E sim. Oh, tinha muitas coisas inteiramente impossíveis. Podia-se ficar tardes inteiras pensando. Por exemplo, quem disse pela primeira vez assim, nunca? Papai termina o trabalho e vai encontrá-la sentada chorando. Mas o que é isso, menininha? Pega-a nos braços, olha sem susto o rostinho ardente e triste. O que é isso? Não tenho nada o que fazer. Nunca, nunca, sim, sim. Tudo era como o barulho do bonde antes de adormecer.
até que se sente um pouco de medo e se dorme. A boca da máquina fechara como uma boca de velha, mas vinha aquilo apertando seu coração como o barulho do bonde, só que ela não ia adormecer. Era o abraço do pai. O pai medita um instante. Mas ninguém pode fazer alguma coisa pelos outros. Ajuda-se. Anda tão solta a criança, tão magrinha e precoce. Respira apressado, balança a cabeça. Um ovinho. É isso, um ovinho vivo. O que vai ser de Joana? O dia de Joana. A certeza de que dou para o mal, pensava Joana. O que seria então aquela sensação de força contida, pronta para arrebentar em violência? Aquela sede de empregá-la de olhos fechados, inteira, com a segurança irrefletida de uma fera? Não era no mal apenas que alguém podia respirar sem medo, aceitando o ar e os pulmões? Nem o prazer me daria tanto prazer quanto o mal, pensava ela surpreendida. Sentia dentro de si um animal perfeito, cheio de inconsequências, de egoísmo e vitalidade. Lembrou-se do marido, que possivelmente a desconheceria nessa ideia. Tentou relembrar a figura de Otávio. Mal. Porém, sentia que ele saíra de casa. Ela se transformava, concentrava-se em si mesma e, como se apenas tivesse sido interrompida por ele, continuava lentamente a viver o fio da infância. Esquecia-o e movia-se pelos aposentos profundamente só. Do bairro quieto, das casas afastadas, não lhe chegavam ruídos. E, livre, nem ela mesma sabia o que pensava. Sim, ela sentia dentro de si um animal perfeito. Repugnava-lhe deixar um dia esse animal solto. Por medo talvez da falta de estética. Ou receio de alguma revelação. Não, não, repetia-se ela. É preciso não ter medo de criar. No fundo de tudo, possivelmente, o animal repugnava-lhe porque ainda havia nela o desejo de agradar e de ser amada por alguém poderoso como a tia morta. Para depois, no entanto, pisá-la, repudiá-la sem contemplações. Porque a melhor frase, sempre ainda mais jovem, era: a bondade me dá ânsias de vomitar. A bondade era morna e leve, cheirava a carne crua guardada há muito tempo, sem apodrecer inteiramente apesar de tudo. Refrescavam-na de quando em quando, botavam um pouco de tempero, o suficiente para conservá-la um pedaço de carne morna e quieta. Um dia, antes de casar, quando sua tia ainda vivia, vira um homem guloso comendo. Espiara seus olhos arregalados, brilhantes e estúpidos, tentando não perder o menor gosto do alimento. E as mãos. As mãos. Uma delas segurando o garfo espetado num pedaço de carne sangrenta. Não morna e quieta, mas vivíssima, irônica, imoral. A outra crispando-se na toalha, arranhando-a nervosa na ânsia de já comer novo bocado. As pernas sob a mesa marcavam compasso a uma música inaudível. A música do diabo. De pura e incontida violência. A ferocidade. A riqueza de sua cor. Avermelhada nos lábios e na base do nariz. Pálida e azulada sob os olhos miúdos. Joana estremecera arrepiada diante de seu pobre café. Mas não saberia depois se fora por repugnância ou por fascínio e voluptuosidade. Por ambos, certamente. Sabia que o homem era uma força. Não se sentia capaz de comer como ele. Era naturalmente sóbria. Mas a demonstração a perturbava. Emocionava-a também ler as histórias terríveis dos dramas onde a maldade era fria e intensa como um banho de gelo. Como se visse alguém beber água e descobrisse que tinha sede. Sede profunda e velha. Talvez fosse apenas falta de vida. Estava vivendo menos do que podia e imaginava que sua sede pedisse inundações. Talvez apenas alguns goles.
Ah, eis uma lição. Eis uma lição, diria a tia. Nunca ir adiante. Nunca roubar antes de saber se o que você quer roubar existe em alguma parte honestamente reservado para você. Ou não. Roubar torna tudo mais valioso. O gosto do mal. Mastigar vermelho. Engolir fogo adocicado. Não acusar-me. Buscar a base do egoísmo. Tudo o que não sou não pode me interessar. A impossibilidade de ser além do que se é. No entanto, eu me ultrapasso mesmo sem o delírio. Sou mais do que eu quase normalmente. Tenho um corpo e tudo o que eu fizer é continuação de meu começo. Se a civilização dos maias não me interessa, é porque nada tenho dentro de mim que se possa unir aos seus baixos relevos. Aceito tudo o que vem de mim porque não tenho conhecimento das causas, e é possível que esteja pisando no vital sem saber. É essa a minha maior humildade, adivinhava ela. O pior é que ela poderia arriscar tudo o que pensara. Seus pensamentos eram, depois de erguidos, estátuas no jardim, e ela passava pelo jardim olhando e seguindo o seu caminho. Estava alegre nesse dia, bonita também. Um pouco de febre também. Por que esse romantismo? Um pouco de febre. Mas a verdade é que tenho mesmo. Olhos brilhantes. Essa força e essa fraqueza. Batidas desordenadas do coração. Quando a brisa leve, a brisa de verão, batia no seu corpo todo, ele estremecia de frio e calor. E então ela pensava muito rapidamente, sem poder parar de inventar. É porque estou muito nova ainda e sempre me tocam ou não me tocam. Sinto. Refletia. Pensar agora, por exemplo, em regatos louros. Exatamente porque não existem regatos louros, compreende? Assim se foge. Sim, mas os dourados de sol, louros de certo modo. Quer dizer que na verdade não imaginei. Sempre a mesma queda, nem o mal, nem a imaginação. No primeiro, no centro final, a sensação simples e sem adjetivos, tão cega quanto uma pedra rolando. Na imaginação, que só ela tem a força do mal, apenas a visão engrandecida e transformada, sob ela a verdade impassível. Mente-se e cai-se na verdade. Mesmo na liberdade, quando escolhia alegre novas veredas, reconhecia-as depois. Ser livre era seguir-se afinal, e eis de novo o caminho traçado. Ela só veria o que já possuía dentro de si, perdido, pois, o gosto de imaginar. E o dia em que chorei? Havia certo desejo de mentir também. Estudava matemática e subitamente sentia a impossibilidade tremenda e fria do milagre. Olho por essa janela e a única verdade, a verdade que eu não poderia dizer àquele homem, abordando-o sem que ele fugisse de mim, a única verdade é que vivo. Sinceramente, eu vivo. Quem sou? Bem, isso já é demais. Lembro-me de um estudo cromático de Bach e perco a inteligência. Ele é frio e puro como gelo. No entanto, pode-se dormir sobre ele. Perco a consciência, mas não importa. Encontro a maior serenidade na alucinação. É curioso como não sei dizer quem sou. Quer dizer, sei o bem, mas não posso dizer. Sobretudo, tenho medo de dizer. Porque no momento em que tento falar, não só não exprimo o que sinto, como o que sinto se transforma lentamente no que eu digo. Ou pelo menos o que me faz agir não é o que eu sinto, mas o que eu digo. Sinto quem sou e a impressão está alojada na parte alta do cérebro, nos lábios, na língua principalmente, na superfície dos braços e também correndo dentro, bem dentro do meu corpo. Mas onde? Onde mesmo eu não sei dizer. O gosto é cinzento, um pouco avermelhado, nos pedaços velhos um pouco azulado, e move-se como gelatina, vagarosamente. Às vezes torna-se agudo e me fere, chocando-se comigo.
Muito bem. Agora pensar em céu azul, por exemplo. Mas, sobretudo, de onde vem essa certeza de estar vivendo? Não, não passo bem. Pois ninguém se faz essas perguntas e eu... Mas é que basta silenciar para só enxergar, abaixo de todas as realidades, a única e irredutível, a da existência. E abaixo de todas as dúvidas, o estudo cromático, sei que tudo é perfeito, porque seguiu de escala a escala o caminho fatal em relação a si mesmo. Nada escapa à perfeição das coisas. É essa a história de tudo. Mas isso não explica porque eu me emociono quando Otávio tosse e põe a mão no peito, assim. Ou se não quando fuma, e a cinza cai no seu bigode, sem que ele note. Ah, piedade é o que sinto então. Piedade é a minha forma de amor, de ódio e de comunicação. É o que me sustenta contra o mundo, assim como alguém vive pelo desejo, outro pelo medo. Piedade das coisas que acontecem sem que eu saiba. Mas estou cansada. Apesar de minha alegria de hoje, alegria que não se sabe de onde vem, como a da manhãzinha de verão. Estou cansada. Agora agudamente. Vamos chorar juntos, baixinho, por ter sofrido e continuar tão docemente. A dor cansada numa lágrima simplificada. Mas agora já é desejo de poesia. Isso eu confesso. Deus. Durmamos de mãos dadas. O mundo rola em alguma parte a coisas que não conheço. Durmamos sobre Deus e o mistério, nave quieta e frágil flutuando sobre o mar. Eis o sono. Porque ela estava tão ardente e leve, como o ar que vem do fogão que se destampa. O dia tinha sido igual aos outros, e talvez daí viesse o acúmulo de vida. Acordara cheia da luz do dia, invadida. Ainda na cama, pensar em areia, mar, beber água do mar na casa da tia morta. Em sentir. Sobretudo sentir. Esperou alguns segundos sobre a cama e, como nada acontecesse, viveu um dia comum. Ainda não se libertara do desejo poder milagre, desde pequena. A fórmula se realizava tantas vezes, sentir a coisa sem possuí-la. Apenas era preciso que tudo a ajudasse, a deixasse leve e pura, em jejum para receber a imaginação. Difícil como voar e sem apoio para os pés receber nos braços algo extremamente precioso. Uma criança, por exemplo. Mesmo só em certo ponto do jogo perdi a sensação de que estava mentindo. E tinha medo de não estar presente em todos os seus pensamentos. Quis o mar e sentiu os lençóis da cama. O dia prosseguiu e deixou-a atrás, sozinha. Ainda deitada, quedara-se silenciosa, quase sem pensar, como às vezes sucedia. Observava ligeiramente a casa cheia de sol, àquela hora, as vidraças altivas e brilhantes como se elas próprias fossem a luz. Otávio saíra. Ninguém em casa. E de tal modo ninguém dentro de si mesma que podia ter os pensamentos mais desligados da realidade, se quisesse. Se eu me visse na terra lá das estrelas, ficaria só de mim. Não era noite. Não havia estrelas. Impossível observar-se a tal distância. Distraída, lembrou-se então de alguém. Grandes dentes separados, olhos sem cílios. Dizendo bem seguro da originalidade, mas sincero, tremendamente noturna a minha vida. Depois de falar, esse alguém ficava parado, quieto como um boi à noite. De quando em quando movia a cabeça num gesto sem lógica e finalidade para depois voltar a se concentrar na estupidez. Enchia todo mundo de espanto.
Ah, sim. O homem era de sua infância e junto à sua lembrança estava um molho úmido de grandes violetas, trêmulas de viço. Nesse instante mais desperta, se quisesse, com um pouco mais de abandono, Joana poderia reviver toda a infância. O curto tempo de vida junto ao pai, a mudança para a casa da tia, o professor ensinando-lhe a viver, a puberdade levando-se misteriosa, o internato, o casamento com Otávio. Mas tudo isso era muito mais curto. Um simples olhar surpreso esgotaria todos esses fatos. Era um pouco de febre, sim. Se existisse pecado, ela pecara. Toda sua vida fora um erro. Ela era fútil. Onde estava a mulher da voz? Onde estavam as mulheres apenas fêmeas? E a continuação do que ela iniciara quando criança? Era um pouco de febre. Resultado daqueles dias em que vagava de um lado a outro, repudiando e amando 1000 vezes as mesmas coisas. Daquelas noites vivendo escuras e silenciosas, as pequenas estrelas piscando no alto. A moça estendida sobre a cama, olhando vigilante na penumbra. A cama esbranquiçada nadando na escuridão. O cansaço rastejando no seu corpo, a lucidez fugindo ao polvo. Sonhos esgarçados, inícios de visões. Otávio vivendo no outro quarto. E, de repente, toda a lassidão da espera concentrando-se no movimento nervoso e rápido do corpo, o grito mudo. Frio depois. E sono. A mãe. Um dia, o amigo do pai veio de longe e abraçou-se com ele. Na hora do jantar, Joana viu estupefata e contrita uma galinha nua e amarela sobre a mesa. O pai e o homem bebiam vinho e o homem dizia de quando em quando: "Nem posso acreditar que tu tenhas arranjado uma filha." O pai voltava-se rindo para Joana e dizia: "Comprei na esquina." O pai estava alegre e também ficava sério, amassando bolinhas de miolo de pão. Às vezes bebia um grande gole de vinho. O homem virava-se para Joana e dizia: "Sabes que o porquinho faz." O pai respondia: "Tu tem jeito para isso, Alfredo." O nome do homem era Alfredo. "Nem vês," continuava o pai, "que a guria não está mais em idade de brincar com o que o porco faz." Todos riam e Joana também. O pai dava-lhe mais uma asa de galinha e ela ia comendo sem pão. "Qual a sensação de ter uma guria?" O homem mastigava. O pai enxugava a boca com o guardanapo, inclinava a cabeça para um lado e dizia sorrindo: "Às vezes há de ter um ovo quente na mão. Às vezes nenhuma, perda total de memória. Uma vez ou outra de ter uma guria, minha mesmo." "Guria, guria, muria, leria, seria", cantava o homem voltado para Joana. "Que é que tu vais ser quando cresceres e fores uma moça e tudo?" "Quanto ao tudo, ela não tem a menor ideia, meu caro", declarava o pai. "Mas se ela não se zangar, te conto seus projetos. Me disse que quando crescer vai ser herói." O homem riu, 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 parou de repente, segurou o queixo de Joana e enquanto ele segurava, ela não podia mastigar. "Não vai chorar pelo segredo revelado, não é, guria?" Depois falava-se sobre coisas que certamente tinham acontecido antes dela nascer. Às vezes mesmo não eram sobre o tipo de coisas que acontecem, só palavras, mas também de antes dela nascer. Ela preferia 1000 vezes que estivesse chovendo, porque seria muito mais fácil dormir sem medo do escuro. Os 2 homens buscavam os chapéus para sair. Então ela se levantou e puxou o paletó do pai. "Fica mais." Os 2 homens se entreolharam e houve um instante em que ela não sabia se eles haviam de ficar ou de ir. Mas quando o pai e o amigo permaneceram um pouco sérios
E depois riram juntos, ela soube que iam ficar. Pelo menos até que ela tivesse bastante sono para não se deitar sem ouvir chuva, sem ouvir gente, pensando no resto da casa negra, vazia e calada. Eles sentaram e fumaram. A luz começava a piscar nos seus olhos e no dia seguinte, mal acordasse, iria espiar o quintal do vizinho. Ver as galinhas, porque ela hoje comera galinha assada. Eu não podia esquecê-la, dizia o pai. Não que vivesse a pensar nela. Uma vez ou outra um pensamento, como um lembrete para pensar mais tarde. Mais tarde vinha e eu não chegava a refletir seriamente. Era só aquela fisgada ligeira, sem dor, não esboçado, um instante de meditação vaga e esquecimento depois. Chamava-se... Olhou para Joana. Chamava-se Elsa. Me lembro que até lhe disse: Elsa é um nome como um saco vazio. Era fina, enviesada. Sabe como, não é? Cheia de poder. Tão rápida e áspera nas conclusões, tão independente e amarga que da primeira vez em que falamos chamei-a de bruta. Imagine! Ela riu. Depois ficou séria. Naquele tempo eu me punha a imaginar o que ela faria de noite, porque parecia impossível que ela dormisse. Não, ela não se entregava nunca. E mesmo aquela cor seca... Felizmente a guria não puxou. Aquela cor não combinava com uma camisola. Ela passaria a noite a rezar, a olhar para o céu escuro, a velar por alguém. Eu tinha má memória. Nem me lembrara porque a chamara de bruta. Mas não tão má que a esquecesse. Via ainda caminhando sobre um areal, os passos duros, o rosto fechado e longínquo. O mais curioso, Alfredo, é que não poderia ter existido nenhum areal. No entanto, a visão era teimosa e resistia às explicações. O homem fumava, quase deitado na cadeira. Joana riscava com a unha o couro vermelho da velha poltrona. Uma vez eu acordei com febre, de madrugada. Parece até que ainda sinto a língua dentro da boca, quente, seca, áspera como um trapo. Você sabe meu pavor de sofrer. Prefiro vender minha alma. Pois pensei nela. Incrível. Já completara 32 anos, se não me engano. Conhecera aos 20, fugazmente. E num momento de angústia, dentre tantos amigos, e mesmo você, que eu não sabia por onde andava. Nesse momento pensava nela. Era o diabo. O amigo ria. É o diabo, sim. Tu não imaginas sequer. Nunca vi alguém ter tanta raiva das pessoas, mas raiva sincera e desprezo também. E ser ao mesmo tempo tão boa. Secamente boa. Ou estou errado? Eu é que não gostava daquele tipo de bondade, como se risse da gente. Mas me acostumei. Ela não precisava de mim, nem eu dela, é verdade. Mas vivíamos juntos. O que eu ainda agora queria saber, dava tudo para saber, que ela tanto pensava. Você, como me vê e como me conhece, me acharia o tipo mais simplório perto dela. Imagine então a impressão causada na minha pobre e escassa família. Foi como se eu tivesse trazido para o seu rosado e farto seio. Lembraste, Alfredo? Os dois riram. Foi como se eu tivesse trazido o micróbio da varíola. Um herege, nem sei o quê. Sei lá. Eu mesmo prefiro que esse broto aí não a repita. E nem a mim, por Deus. Felizmente tenho a impressão de que Joana vai seguir seu próprio caminho. E então? Disse o homem em seguida. Então? Nada. Ela morreu assim que pôde. Depois o homem disse: Espia, tua filha quase dorme.
Faz um ato de bondade. Bota-a na cama. Mas ela não dormia. É que entre fechando os olhos, deixando a cabeça cair de lado, valia um pouco como se estivesse chovendo. Tudo se misturava levemente. Assim, quando ela deitasse e puxasse o lençol, estaria mais acostumada com dormir e não sentiria o escuro pesando sobre o seu peito. Hoje, então, que ela estava com medo de Elsa. Mas não se pode ter medo da mãe. A mãe era como um pai. Enquanto o pai a carregava pelo corredor para o quarto, encostou a cabeça nele, sentiu o cheiro forte que vinha dos seus braços. Dizia sem falar: não, não, não. Para animar-se, pensou: amanhã bem cedo, ver as galinhas vivas. O fim de sol tremia lá fora nos galhos verdes. Os pombos ciscavam a terra solta. De quando em quando vinham até a sala de aula a brisa e o silêncio do pátio de recreio. Então tudo ficava mais leve. A voz da professora flutuava como uma bandeira branca. E daí em diante, ele e toda a família dele foram felizes. Pausa. As árvores mexeram no quintal. Era um dia de verão. Escrevam em resumo essa história para a próxima aula. Ainda mergulhadas no conto, as crianças moviam-se lentamente, os olhos leves, as bocas satisfeitas. O que é que se consegue quando se fica feliz? Sua voz era uma seta clara e fina. A professora olhou para Joana. Repita a pergunta. Silêncio. A professora sorriu arrumando os livros. Pergunte de novo, Joana. Eu é que não ouvi. Queria saber, depois que se é feliz, o que acontece? O que vem depois? Repetiu a menina com obstinação. A mulher encarava a surpresa. Que ideia! Acho que não sei o que você quer dizer. Que ideia! Faça a mesma pergunta com outras palavras. Ser feliz é para se conseguir o quê? A professora enrubesceu. Nunca se sabia dizer porque ela avermelhava. Notou toda a turma, mandou-a dispersar para o recreio. O servente veio chamar a menina para o gabinete. A professora lá se achava. Sente-se. Brincou muito? Um pouco. Que é que você vai ser quando for grande? Não sei. Bem, olhe, eu tive também uma ideia. Corou. Pegue num pedaço de papel, escreva essa pergunta que você me fez hoje e guarde-a durante muito tempo. Quando você for grande, leia-a de novo. Olhou-a. Quem sabe? Talvez um dia você mesma possa respondê-la de algum modo. Perdeu o ar sério, corou. Ou talvez isso não tenha importância e pelo menos você se divertirá com... Não! Não o quê? Perguntou surpresa a professora. Não gosto de me divertir, disse Joana com orgulho. A professora ficou novamente rosada. Bem, vá brincar. Quando Joana estava à porta em 2 pulos, a professora chamou-a de novo. Dessa vez corada até o pescoço, os olhos baixos, remexendo papéis sobre a mesa. Você não achou esquisito? Engraçado eu mandar você escrever a pergunta para guardar? Não, disse. Voltou para o pátio. O passeio de Joana. Eu me distraio muito, disse Joana a Otávio. Assim como o espaço rodeado por 4 paredes tem um valor específico, provocado não tanto pelo fato de ser espaço, mas pelo de estar rodeado por paredes, Otávio transformava em alguma coisa que não era ela, mas ele mesmo, e que Joana recebia por piedade de ambos. Porque os dois eram incapazes de se libertar pelo amor.
porque aceitava sucumbida ao próprio medo de sofrer, sua incapacidade de conduzir-se além da fronteira da revolta. E também, como ligar-se a um homem se não permitindo que ele a aprisione? Como impedir que ele desenvolva sobre seu corpo e sua alma suas 4 paredes? E havia um meio de ter as coisas sem que as coisas a possuíssem? A tarde era nua e límpida, sem começo nem fim. Pássaros leves e negros voavam nítidos no ar puro. Voavam sem que os homens os acompanhassem com um olhar sequer. Bem longe a montanha pairava grossa e fechada. Havia 2 maneiras de olhá-la. Imaginando que estava longe era grande, em primeiro lugar. Em segundo, que era pequena e estava perto. Mas, de qualquer modo, uma montanha estúpida, castanha e dura. Como odiava a natureza às vezes. Sem saber por quê, pareceu-lhe que a última reflexão misturada à montanha concluía alguma coisa, batendo com a mão aberta sobre a mesa. Pronto, pesadamente. Aquilo cinzento e verde estendido dentro de Joana como um corpo preguiçoso, magro e áspero, bem dentro dela, inteiramente seco, como um sorriso sem saliva, como olhos sem sono e enervados. Aquilo confirmava-se diante da montanha parada. O que não conseguiria pegar com a mão estava agora glorioso e alto e livre, e era inútil tentar resumir. Ar puro, tarde de verão. Porque havia seguramente mais do que isso. Uma vitória inútil sobre as árvores folhudas, um sem que fazer de todas as coisas. Oh, Deus! Isso! Sim, isso! Se existisse Deus, é que ele teria desertado daquele mundo subitamente e excessivamente limpo, como uma casa ao sábado, quieta, sem poeira, cheirando a sabão. Joana sorriu. Por que uma casa encerada e limpa deixava-a perdida como num mosteiro, desolada, vagando pelos corredores? E muitas coisas que observava ainda. Assim, se suportava o gelo sobre o fígado. Era atravessada por sensações longínquas e agudas, por ideias luminosas e rápidas. E se então tivesse que falar, diria, sublime, com as mãos estendidas para frente, talvez os olhos cerrados. Então eu me distraio muito, repetiu. Sentiu-se um galho seco espetado no ar, quebradiço, coberto de cascas velhas. Talvez estivesse com sede, mas não havia água por ali perto. E, sobretudo, a certeza asfixiante de que se um homem a abraçasse naquele momento, sentiria não a doçura macia nos nervos, mas o sumo de limão ardendo sobre eles. O corpo como madeira próxima do fogo, vergada, estalante, seca. Não podia acalentar-se dizendo: isto é apenas uma pausa. A vida depois virá como uma onda de sangue, lavando-me, umedecendo a madeira crestada. Não podia enganar-se, porque sabia que também estava vivendo e que aqueles momentos eram o auge de alguma coisa difícil, de uma experiência dolorosa que ela devia agradecer. Quase como sentir o tempo fora de si mesma, abstraindo-se. Eu notei. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.